tá? Bom dia a todos, meu nome é Glaucia, sou professora dessa escola há mais de 17 anos e alguns meses. E sempre trabalhei aqui com os alunos de classe de alfabetização. Por 1 ano e 9 meses eu fui gestora também, parceria com uma outra colega substituindo. Mas sempre fui professora e professora alfabetizadora, sempre trabalho nesse campo. Eu prefiro trabalhar com as crianças porque na minha formação eu sempre dediquei à descoberta do como aprender e como fazer para eu aprender e como ensinar também, né? Que a gente é uma troca hoje em dia, né? A gente mais ensina do que a gente mais aprende do que ensina. Ensinar tem uma técnica, mas nem sempre tem o resultado que a gente busca muito, né? Sim. Eu já fiz parte, já tive umas 5 direções dessa escola, somente 3 é que foram por eleições diretas, tá? Inclusive, uma delas eu participei, uma das primeiras eu fui a segunda, por sinal, e vi assim a diferença muito grande, porque os diretores que permaneciam nas direções da escola, eles começavam a manter uma rotina que era prejudicial ao crescimento criativo do conjunto de professores. Em que sentido que eu posso dizer isso, criativo? Porque os projetos muitas vezes vêm da Secretaria de Educação ou da Regional de Ensino, mas nós professores dentro da escola temos uma realidade, nós temos um público-alvo. Esse público-alvo requer muitas vezes uma dinâmica totalmente diferente, um trabalho bem diversificado, né? Então, assim, nós começamos a ser, de uma certa maneira, engessados em nossa profissão nesse sentido. A partir do momento em que houve, tá, a votação e a liberdade, os profissionais começaram a fazer a proposta para uma direção, para uma gestão diferente, e isso veio só a dar oportunidade a todos nós professores de me colocar um anseio há muito tempo que a gente tenta fazer isso, mas infelizmente não dava. Mas agora não, agora nós conseguimos ter essa liberdade e ter esse momento da gente estar montando esses projetos e trabalhando mais com a comunidade, mais com os jovens de perto. Então, assim, é uma coisa que nos agrada e nos agradou muito essa gestão, que ela é por votação. A diferença maior é justamente isso. O gestor que ele é eleito, ele ouve mais os professores, ele tem a tendência de ouvir mais e amparar um pouco mais as necessidades do grupo. Antigamente se colocava datas e engessava-se tudo. Hoje em dia não, a gente tem um planejamento e, como todo planejamento, ele tem que ser o facilitador e não aquele que engessa e que muitas vezes atrapalha qualquer andamento de uma escola, porque a escola ela é dinâmica. Ela é uma situação bem diferente de outros órgãos, de secretarias e de outras áreas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ela é bem diferente por quê? Porque nós tratamos com gente, com pessoas, com diversidades culturais, né? Que é bastante interessante e é um momento em que a gente tem que parar um pouquinho e começar a analisar. Ultimamente a gente está tendo um público-alvo agora com maior intensidade do grupo indígenas aqui, né? Então estamos agora tendo que rever toda uma situação, montar projetos para ver se a gente consegue alcançar também esse grupo que está no momento, há uns 2, 3 anos, sendo introduzido em cada escola, nessa escola principalmente.
tá? Então, em relação à rotatividade, a quantidade de professores que tem dentro dessa escola, a rotatividade ela é grande devido a ser uma escola no plano piloto e ser uma escola mais próxima à residência desses funcionários, né? Desses professores. E geralmente vem mais para próximo da sua casa os professores que já estão perto ou próximo da sua aposentadoria, tá? Então, em média, um professor aqui, quando vem, ele tem em média de 5 a 6 anos para terminar o seu trabalho como funcionário público. Além disso, temos também professores que adoecem, né? Que pegam atestado médico, que muitas vezes engravidam e pegam atestado longo também. Então, a substituição desses profissionais torna também o trabalho de gestor um pouco mais difícil. Por quê? O profissional que vem para substituir, ele tem que vir se adequar e tentar conhecer o projeto e se adequar da melhor forma possível para não perder o tempo dos projetos da escola, tá? Então, a rotatividade, ela é grande, sim, por ser uma escola, principalmente do plano piloto, tá? Em média de 50% dos profissionais ou estão aposentando ou estão em afastamento por doença ou por tratamento de saúde, tá? Então, há uma rotatividade muito grande. Além também dessa situação da educação que está, de uma certa maneira, sem dar sustentabilidade aos profissionais da área da educação, está deixando muita gente também adoecendo por pouco tempo, né, 1 mês, 2, mas que isso também acaba que entra nessa rotatividade, tá ok? E com relação a se a rotatividade de professores pode haver solução desse problema, uma das soluções quando era gestora junto com os outros gestores numa reunião da regional, foi de que cada escola pudesse ter 2 contratos até o final do ano, né? Esses contratos, eles estariam na escola, já iniciaria o ano e ficaria até o final do ano, ou em substituição, né, desses contratos, desses momentos pequenos, mas que necessita de um professor, tá? Desafogaria também os professores, porque se não tem um professor em sala de aula, ou a gente suspende a aula, ou nós temos que dar um jeito de estar dando aula para essas crianças. Então, o professor ele vai ter uma jornada mais do que ampliada, tá? Mas isso só para ajudar a gestão da escola, porque é proibido, pelo menos aqui na nossa escola, é proibido liberar a criança. Então, a criança não pode ser liberada. Ela fica, uma vez que ela veio para a escola, ela tem que ficar na escola até o horário dela terminar, tá? E muitas vezes o professor que está em coordenação, ele sacrifica as outras horas dele, ele coordena e as outras horas dele ele sacrifica para estar substituindo, tá? Então isso também provoca um desgaste, uma consequência maior, um peso maior, um trabalho mais danoso ao professor nessa hora, nesse momento, tá? Porque é constante, porque as crianças precisam desse atendimento imediato, não dá para deixar a criança sozinha ou voltar para casa, porque nós temos uma população alvo aqui que não são do plano piloto. A grande maioria dos alunos da nossa escola ou vem de cidades satélites até muito longe, São Sebastião, por exemplo, nós temos alunos que vêm de São Sebastião. Vem 5h30, 4h30 da manhã, estão no primeiro ano, 5h30 estão no segundo, para tentar chegar aqui mais cedo. E a mãe deixa aqui na portaria, então assim, essas crianças não tem nem como voltar para casa, tá? E como a solução desse problema com a intervenção dos gestores da escola, e por quê? É muito difícil, a única coisa que o gestor pode fazer realmente é tentar suprir a falta desses professores com os outros professores. Eles se
colocam nessa situação, né? E eles podem tirar esse momento de folga em uma outra hora, em um outro momento. Há uma negociação entre os professores e o gestor para que essas crianças não fiquem prejudicadas, tá? O grupo gestor é capaz de motivar a equipe pedagógica de modo que isso interfira positivamente no trabalho da escola. O gestor ele tem essa capacidade, sim. A partir do momento que ele escuta, que ele dá ouvidos a nossa reclamação, o nosso pedido, os nossos anseios, realmente ele começa a fazer uma gestão mais humanizada. Ele vem de encontro o que realmente a escola, a característica dessa escola, a característica da nossa comunidade, e ele vem dar apoio a esses professores e a essa proposta, que também é uma pedagogia de projetos, tá? Que acaba ajudando em todos os aspectos, tá? Motivacional, um senso crítico muito bom também, porque a gente começa a analisar e ver em que a gente está realmente tendo crescimento ou o que está acontecendo, por que não houve aquele resultado. Então a crítica é a avaliação e a crítica ela vem de uma certa maneira agregar fatores muito bons, que aí a gente elenca os problemas e vai eliminando, né? E o gestor ele tá nesse papel justamente para nos ajudar. Ele vem estabelecer metas, ele também vem clarear aos professores o que se pode ou o que não pode fazer, né? Porque o professor, ele se deixar, o professor não tem limites, né? Ele vai longe. Ele pensa numa escola em que as coisas podem ser dadas a ele de uma maneira mais fácil, né? Não só caneta e o giz, né? Como antigamente dizia, giz e quadro negro. Agora é a caneta e o quadro branco. Então, assim, a gente tem uma expectativa muito grande com relação ao gestor, quando o gestor, ele realmente é aquele que teve a votação, que está aqui, que compreende e que vem de encontro aos nossos anseios. Porque eu já tive diretores que determinavam o que era ou o que não era para ser feito. E muitas vezes não perguntavam se aquilo era suficiente para atender aquela demanda, aquela criança daquela comunidade, e o que realmente a gente poderia estar ganhando nesse processo, porque o processo da alfabetização não é só o alfabetizar para ler, mas é também alfabetizar para a comunidade, alfabetizar para conviver socialmente, lidar com essa situação de trocas de informação, por que eu aprendo, por que eu não aprendo, de que forma eu posso aprender com o outro, com a dificuldade do outro. Por ser uma escola inclusiva, ela dá essa oportunidade também de ver algumas capacidades e incapacidades de como resolver essa solução e como ter uma solução para esse problema, tá? E isso vem trazer para todos nós, crianças, professores, um olhar diferenciado, um olhar, né, mais humano, de muito mais interesse. E a partir daí, dá também para a gente ir buscar mais informações, mais pesquisas, mais projetos. E isso vai virando uma bola de neve, vai crescendo. Muito obrigada, Glaucia. Nada. Foi um prazer. Nada.